Olá, meus amigos e minhas amigas da Diário do Brasil TV. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz. Bem, o Campeonato Brasileiro está correndo aí, nós estamos gravando o programa na segunda-feira. Vamos ter mais rodadas, vamos ter jogo da Sul-Americana, né, no meio da semana. E então o Corinthians, no sábado, perdeu em Mirassol, né, do Mirassol, e com o Memphis Depay querendo fazer aquela gracinha e quis fazer uma cavadinha e errou o pênalti, e a torcida está pegando no pé dele já. É o cara, o maior salário do Brasil, né? Pelo menos no estado de São Paulo é que mais ganha. É o que mais ganha. Eu tenho aqui hoje um grande amigo que eu tenho e que tem história para contar de arbitragem. Foi um dos árbitros mais conhecidos, mais destacados, mais famosos e um dos melhores árbitros da história do futebol amador de Bauru. Então, nós trouxemos aqui hoje para bater um papo e contar muita história daquele tempo. Eu estou falando do Schiavo, um policial, ele era policial e apitava também aqui no era futebol amador ou era varziano o Schiavo? Amador. Já era amador. Tudo bom, Schiavo? Tudo bem, Farias? Uma satisfação estar aqui com você. Um grande irmão, a que eu devo muito respeito pelos seus conhecimentos que tem dentro desse futebol mundial. Obrigado, obrigado. É muito grande a sua capacidade. E estamos aqui à sua disposição para que você fica conhecendo um pouco da nossa história. O Schiavo tem história, esse tem história. Como é que começou a sua história, Schiavo, na arbitragem? Farias, Você começou no Exército, uma vez você me contou. Eu, em 65, eu fui servir o Exército em Lins e logo depois de uns 2 meses, lá existe o campeonato interno entre oficiais e não sei porquê, me deram um apito na mão sem eu saber o que ia fazer com aquele apito. Aí um coronel falou assim, olha, você se vira, você vai apitar os jogos. Eu peguei esse apito, coloquei no pescoço e fui para lá. Aí começou a minha trajetória de arbitragem, que eu achei fascinante. E foi indo, os jogos que tinha interno, eu comecei a apitar futebol de salão, salão também. Eu cheguei... Mas você apitava jogo dos tenentes, capitão, tudo? Tudo. E se você expulsava o capitão, você era difícil. Um dia eu expulsei um capitão e ele me expulsou. Ele expulsou você do campo? Eu falei assim, eu não vou sair, quem vai sair vai ser você. Aí pôs outro árbitro. Colocaram outro. Não, a hierarquia era complicada. Aí foi passando o tempo, fui tomando gosto pela arbitragem e o tempo foi passando. Fui apitar até nas fazendas, apitando jogo nas fazendas, que tem ali do lado de Getulina, e foi indo. O tempo foi passando, quando chegou em outubro, eu prestei um concurso para a antiga Força Pública, eu fui aprovado. Hoje Polícia Militar. Hoje Polícia Militar, e fui para São Paulo. A escola foi aqui em Bauru. Ficamos aqui uns 8 meses aqui em Bauru e, posteriormente, terminou a escola, nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, eu consegui uma transferência e voltei para a cidade de Lins. Já estava predestinado a cidade de Lins na minha vida. E, chegando em Lins, comecei a apitar... Como policial já? Já, como militar. Fazendo parte da Liga Linense de Futebol Amadora. E lá comecei apitando. Foi indo, passando tempo, abriu a Faculdade de Educação Física em Lins. Eu entrei para a faculdade e nesse período dos 3 anos da faculdade, no primeiro ano, eu me destacava muito na parte física e fui ser preparador físico do Linense. E foi indo, trabalhando junto com o Muca,
Até o João Leal Neto, ele foi técnico. João Leal Neto. João Leal Neto. É. Ele foi técnico e depois ele deixou de ser técnico e foi ser árbitro de futebol. Também. E nesse período teve um jogo em Lins e eu fui. Faltou um assistente, que é uma bandeira naquela época, era bandeirinha. É. E eu fui para esse jogo, que não tinha ninguém para pôr ali. E ele falou, após lembrar a partida, ele falou, rapaz, você tem potencial, vai fazer a escola de árbitro da Federação Paulista. Eu fui, fiz esse curso, 1 ano, foi muito sacrificado, porque eu saía de Lins de manhã cedinho, na sexta-feira, para ir para São Paulo fazer o curso à noite, das 7 às 10h30 era o curso. E dali a gente ia até na Folha de São Paulo, que fica ali, ficava perto da rodoviária, e a gente pegava carona ali. Sem farda, né? Eu lembro de um camarada que eu viajava muito com ele, ele só chamava Pedro. Sim. Que foi jogador muito tempo do Noroeste, né? É. O Pedro. E eu vinha com ele, ele me deixava aqui, porque ele vinha até Bauru, deixava aqui no Posto Sem Limites. Aí eu pegava outra carona para, no São dia Paulo. seguinte, para Bauru, para Lins. Sim, para Lins. Para chegar no dia seguinte já trabalhar talvez na Força Pública. E foi passando esse tempo, foi passando. Terminei a faculdade de Educação Física, como preparador físico do Linense. Eu fiquei 1 ano e meio. O Muca, que era técnico daquela época do Linense, houve uma divergência lá e o presidente Otávio, que hoje é juiz da Polícia Federal aposentado, falou, acho que está faltando 5 partidas aí, ó. Toca o campeonato para mim. E eu continuei como técnico do Linense. E em 5 partidas, a diferença era de 5 pontos para o Linense ir para a primeira divisão. E 3 jogos fora de casa, com a bondade dos jogadores, nós ganhamos. Então foi a primeira divisão. Eu tenho até os recortes de jornal, tudo, de que eu levei o Linense para a primeira divisão. Sim. Aí, como eu era professor de Educação Física, eu tinha terminado já. Um amigo meu que veio para Bauru, um oficial, que é o Zé Roberto Domingues, me trouxe junto com ele para dar aula aqui no quartel, no quarto BPMI, professor de Educação Física. Fiquei aí por uns 23 anos dando aula de Educação Física. Para os policiais. Para a formação de soldado. Sim. Escola de formação de soldado. E nesse período eu aptei muito, corri muito. Eu tive muito auxílio do antigo Eurides Milagre, do falecido Cláudio Amantini. E só não tive mesmo foi de um presidente do Noroeste aqui, que não me foge a memória. Um dia ele falou para mim assim, como que eu posso te ajudar se eu sou vice-presidente da Federação Paulista? Não era o Medina? Inocêncio Medina Garcia. Inocêncio Medina Garcia. Medina. E ele falou que não poderia me ajudar em virtude dele ser vice-presidente da Federação. Mas aí que ele podia ajudar, se ele era vice-presidente. Ele disse que ficaria sem credibilidade ajudando um outro. Mas o Amantini e o Milagre me ajudaram muito. E foi passando o tempo, foi rodando, apitando aqui em Bauru os campeonatos da Liga Bauruense. Tive muita sorte de encontrar pessoas boas no nosso meio de arbitragem. Recebi 8 troféus como melhor árbitro de futebol. Do Amador de Bauru. Aqui do Amador de Bauru. Ganhei uns 4, 5 pelo nosso querido irmão, o Samuel Ferro, apitando o Desafio ao Galo. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Ele transmitia o jogo lá, ele fazia o Desafio ao Galo. Ele fazia o Desafio ao Galo. E rodando muito, rodando bastante.
Nesse período, eu fiz o curso de árbitro de futebol de salão da Federação Paulista de Futebol. Sim. Galguei a CBFS também, que era a Confederação Paulista de Futebol de Salão. Apitei uma final lá no Ciro Fontão, entre Franco Sertanejo e Bordão. Sim. Onde naquela partida, eu recebi o troféu Chuteira de Ouro de futebol de salão. Pela arbitragem. Pela arbitragem. Era a Copa de Ouro. Enfim, a arbitragem para mim foi muito legal. E Federação Paulista, como é que foi capitão no interior, por aí? Eu optei bastante. Eu não posso alegar, não. Cláudio ajudou, Cláudio Amantina ajudou muito. O Cláudio Amantina deu muita força para mim. Apitei, antigamente era divisão intermediária. Isso. Para explicar para o telespectador, hoje é primeira e segunda divisão, né? Terceira divisão. Hoje aí vem Série B. Antes era primeira divisão, depois intermediária. A intermediária que era essa segunda de hoje, que o campeão da intermediária subia para a divisão especial, que falava que divisão especial e intermediária. Exatamente. E aí perguntava, por que você não apitava a primeira divisão? Ainda não tinha acesso nem no elevador da Brigadeiro Luiz Antônio, antiga Federação Paulista, onde existiam os 12 cardeais, que era do Cido, Aragão, Mesquita, Oscar Escófaro, Romualdo Filho. Essa turma aí, você não chegava entre eles. Morgado estava entre eles? Roberto do Morgado. Tinha um aqui de Bauru, chamava-se Douglas Gonçalves das Casas. Mas não era árbitro? Era árbitro. Douglas. Douglas. Então, nesse grupo, você não entrava. Você podia arrebentar no apito. Não deixava? Não deixava, eles não permitiam. Aí foi a idade de Como é que é a história do elevador? Eles não deixavam entrar naquele elevador? Não, se você chegava na porta do elevador, tivesse um só. Dos cardeais. Da elite, dos 12 cardeais. Você não subia. Com ele, no mesmo? Não subia. Olha. Você tinha que esperar o elevador descer. Depois você subia. Para subir. Era a reunião dos árbitros. Era um negócio muito fechado entre eles. E nós fomos conduzindo o nosso tempo de arbitragem. O tempo passou. Aí eu passei a ser delegado da Federação Paulista. Sim. Porque eu consegui até os 50 anos apitar. Mas você apitou jogos depois dessa divisão intermediária e tal, né? Apitei muita divisão intermediária. Só na primeira, não? Na primeira eu não cheguei a apitar. Eles não deixavam. Não deixava. Aí tinha o Prudente, Corinthians de Prudente. Sim. Que era, Prudentina, Corinthians Prudente. Que era da primeira. O Rio Preto. O Rio Preto, o América. O América e o Rio Preto. 2 times lá em Rio Preto. Tinha dois times lá. Então, nessa fase da divisão intermediária, eu apitei muitos jogos. Conta um jogo aí que foi barra pesada para você apitou, que a coisa complicada, um jogo difícil de apitar. Rapaz, Santa Cruzense era a terceira. Terceira. Então eles pegavam os árbitros mais veteranos e mais pesados para pesar o jogo da terceira. E ali o pau comia mesmo. Santa Cruzense, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, e Chavantense. Aqui em... É fundo de quintal ali. Mas foi aqui mesmo? Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Saí do campo, era quase 11 horas da noite. Nossa, quanto foi o jogo? 1-0 para o Chavantense. O Chavan ganhou aí dentro. Ganhou. A Santa Cruz perdeu. Perdeu. E teve outros jogos, né, que teve casos inusitados. Nós estávamos conversando antes da Matonense. Eu fiz um jogo da Matonense contra a União, acho que era a União de Mococa. Em Matão. Em Matão. E no dia antes, no sábado, tinha terminado o encontro de casais, o ECC. E a gente recebe um crucifixo. Sim. No término do curso. E eu fui para Matão, acabou o jogo, não saí, eu não encontrei no meu chaveiro o crucifixo. Procurava de todo lado, rapaz. Eu falei, puta vida, não posso perder meu Cristo. E quem conhece o campo da Matonense ali, quem já passou por ali,
ele tem mais ou menos 100 metros de comprimento de muro. Não tem portão, só tem um portão onde sai a arbitragem. E do lado direito é uma mata. E eu procuro, não achava de jeito nenhum. Olhava aquele muro assim, não vi uma pessoa sequer. Daqui a pouco apareceu do meu lado uma pessoa. Por que você está procurando aí? Eu falei, estou procurando o meu Cristo, crucifixo. Ele falou, Cristo a gente não se perde, rapaz. Eu falei, como não se perde? Eu perdi. Ele falou, não é esse aqui. Perto da roda do carro estava o crucifixo. Ele me entregou na mão, hora que eu olho do lado, ninguém. Nem vulto. Não achou ninguém. Nada. Então é Jesus que apareceu ali. Eu tenho certeza que o chefe falou assim, rapaz, toma mais cuidado comigo. Era Jesus mesmo, tenho certeza. Farias, o nosso tempo de arbitragem foi muito boa. Foi excelente, eu gostei muito. Vivi intensamente. Conta a história você me contou uma vez, do Paulo Machado de Carvalho, né? Esse era Você foi pedir para ser... Esse era o diretor da CBF. É ele que fazia... Ele era presidente da Federação Paulista. Não, ele era um diretor da federação. Sim. Mas era diretor da CBF. Sim. Paulo Machado de Carvalho. Mas depois ele foi presidente também da federação, eu acho. O só da CBF. Acho que isso foi da CBF. O Brasil foi campeão. Desde quando o Brasil foi campeão em acho que foi da CBF. Ele já era presidente. Era. E ele que fazia a relação dos árbitros que iria trabalhar no Campeonato Brasileiro. Não existia lá a Série A, Série B, nada. Era só o Campeonato Brasileiro. E ele era muito imponente, um homem de 1,80 m. Fumando um charuto. Soberbo. Fumava um charuto, né? Charutão na boca de um palmo, grosso. E eu cheguei próximo dele. O charuto e ele, os dois grossos. E próximo dele, falei, doutor Paulo, eu estou com possibilidade de fazer parte do quadro da CBF. Ele assim, para mim, assim, uma cara de desdém. Você alguma vez me deu uma caixa de charuto importado? Aí, como a minha delicadeza de militar era pequena, né? Ele já escutou um monte de impropérios da minha parte. Porque não tem sentido, né? Só escolher para apitar jogo da CBF, quem desse uma caixa de charuto importado. Naquela época já tinha isso aí. Os caras começam a ler. Eu sempre falo aqui, pega o livro, O Lado Sujo do Futebol. Nossa, é um livro que tem. Isso aí do Paulo Machado de Carvalho, né? Isso aí foi antes ainda. Depois disso aí já tem um monte de coisa, o Avelange, Teixeira. É complicado. Só que na semana seguinte, o meu nome foi o último a entrar na relação. Mas entrou. Entrei na relação. Mas, Farias, vou dizer uma coisa para você. A federação, ela era muito suja. Politiqueira. Eu recebi a escala dizendo o seguinte, você vai fazer esse jogo aqui, os dois times estão com 10 pontos. Cuidado que você vai fazer lá. Já tinha me dado o resultado. É um ponto para cada um, estava tudo legal. Muitas vezes. Essa determinação de escala. Já mandava... O cara mandava. Insinuava para quem que era para... Insinuava. Aí teve um jogo também, foi em Araraquara. Ferroviária de Araraquara e Corinthians. Tempo jogava Sócrates, Rui Rei, Zenon, Palinha. Essa cambada toda do Corinthians. Desculpa a cambada, viu? Cambada no bom sentido. No bom sentido. Os craques do Corinthians. São Paulino falando do Corinthians. E o corintiano para defender. Eu viajei de Bauru para Araraquara, não vim com a comitiva de São Paulo para Araraquara.
Vinha carro da federação, Trazer o árbitro era eu vou lembrar já o nome do árbitro. Veio de São Paulo para pintar. Veio ele, ele, o Bandeira. E o representante. E o representante. E eu saí aqui de Bauru. Fui para Araraquara. E no vestiário ninguém conversou nada com ninguém. Ninguém falou nada sobre o jogo. Nada. E o jogo foi correndo, só que, vou voltar um pouquinho a fita, no sábado tinha jogado São Paulo e Palmeiras. E o São Paulo ganhou por 3 gols. Fazia 3 pontos. Sim. Acima de 2 gols, ganhava 3 pontos. 3 pontos, Então, porque hoje o time ganha 3 pontos, né? Empata é 1 ponto. Mas naquela época era assim, só quem fizesse 3 gols é que fazia 3 pontos. Se ganhasse de 1 gol só, era 2 pontos. Exatamente. E Almir Riz Peixoto Laguna era o árbitro. Então nós fomos para o jogo, já estava com uns 80 minutos de jogo, estava 2-0 para o Corinthians. Certo. Não, estava 1-0 para o Corinthians. Se ele fizesse o segundo gol, ele ia assumir o lugar de São Paulo em virtude de gol, jogo, vitória, de vitórias, aquelas coisas. E aquele tempo o presidente do Corinthians, não? Você falou do Adilson Monteiro Alves. Adilson Monteiro Alves era diretor da federação. E era presidente do Corinthians. Era presidente do Corinthians. Era diretor de futebol do Corinthians. Diretor de futebol do Corinthians. E diretor do departamento de árbitros. Isso. E nesse interim, houve um lance no meio do campo, mais ou menos, onde o Sócrates dominou a bola, tocou para ele mesmo. Ele tinha essa, E lá na frente, uns 5 metros, estava impedido o Rui Rei. E ele abre a perna para a bola passar. O Rui Rei. O Rui Rei. O Sócrates vai lá e faz o gol e eu levantei a bandeira. Por quê? Ele se movimentou. O Rui Rei participou da jogada. Ele participou. Hoje não. Tem que anular. Hoje não. Hoje você sai da bola, você abre as pernas. Você não quer participar da jogada. Hoje você pode fazer isso. Mas depende do abro as pernas. Se a bola está em cima de mim, eu abro a perna, quer dizer, não dá para eu fazer outro. Aí é diferente. Mas eu não quero jogar. A bola veio vindo lá. Eu abro a perna maliciosamente para levar vantagem, tem que ser Exatamente. impedido. Então, eu levantei a bandeira e o árbitro apitou. Anulou o gol do Corinthians. Anulou o gol do Corinthians. Do meu Corinthians. Aí, estou no quartel na segunda-feira, eu recebo um comunicado do Adilson. Do Adilson, que era presidente do departamento de árbitro. Ô, Esquiavo, você está com 30 dias suspenso. Porque você tirou o Corinthians da final do campeonato. Que saiu o gol ali, o Corinthians jogava com o Palmeiras. É isso mesmo. E muitas coisas ali, Farias, nessa federação, dá para você escrever livros de diretor de árbitros. Tinha um tal de Rogério Caetano, também era malandro também. Só escalava também se abrisse, ele abria a gaveta e falava, ó, minha gaveta está aqui. Ele morreu recentemente. Você não pinga nada na minha gaveta? Falou? Falava assim. Dirceu Fernandes, não sei se ele morreu ou não, mas ele morava em Guarulhos, também diretor. Ele puxava sem gaveta e falava, ó, você apita uma vez só por semana. Você não põe nada aqui dentro. Porque hoje ganha 7 pau por árbitro. Porque os cada por partida, FIFA, 7 mil reais da FIFA por partida. O cara apita aí 5 partidas, 35 pau por mês. Livre? Livre. Livre. A federação paga tudo, né? Mas a arbitragem, ela é muito fascinante. Fascinante e complexa, né? Essa história eu sempre falei um dia, eu queria ser eu diretor de árbitro da Federação da Federação da CBF. Para moralizar mesmo. Moralizar e não tem conversa. Tanto para o árbitro como para diretor, para o jogador que expulsa, diretor que briga, time que invade campo. Tem que ser duro, rígido. Hoje a arbitragem nossa, ela está deteriorada.
está deteriorada. No nosso tempo, o pênalti que eu apitava, não tinha ninguém que viesse falar para mim que não era pênalti. Mesmo que tivesse sido. Ia bater o pênalti. Sim. Hoje não. Se apita um pênalti, claro que você viu que foi pênalti. O jogador rodeia tudo o árbitro. O VAR te chama, fala, ó, vem aqui, ó. Arruma qualquer empecilho, o pênalti sai fora. O VAR. Aquele tempo era mais fascinante, né? O árbitro apitou, aí ficava discussão a semana inteira nos botecos, nas mesas de restaurante, na calçada da Batista, do Calçadão. Pô, foi, aí não foi, mas você viu o juiz deu, mas não foi. Lembrei de uma partida em Marília, como eu morava aqui perto, na primeira divisão, se bandeirava. Quase todo domingo estava bandeirando. Deu MAC e Português de Esporte. Sim. Nós vamos lá. Árbitro, Emílio Marques de Mesquita. Sim. Era um engenheiro de São José dos Campos, da ITA. Muito impecável, inteligentíssimo. Ele vinha no carro assim que não podia amassar o paletó dele. Olha. No banco da frente, assim, imponente. No campo, vai para lá, para cá, até ele pitou um pênalti contra o Marília. Contra o Marília. Contra o Marília. Aí fizeram um círculo em volta da bola. Falou, não vai bater o pênalti. Não vai. Tá bom. Capitão, 5 minutos. Se não cobrar o pênalti, estão indo embora. Passou 2, 3, 4, 5 minutos. Capitão, a partida está encerrada. Falou para os dois capitães. O capitão do Marília. Está encerrada. Perde os pontos. Aí foi pro vestiário? Vamos embora, trocamos, vamos embora. Tá. Passou 3 rodadas, veio jogar em Marília, Santos e MAC. Sim. Apito, Dulcídio Vanderlei Bosquila. Para cá, para lá, pênalti. Contra o Marília. Contra o Marília. Cercaram a bola. O árbitro outra vez. Cercaram o árbitro. A bola, né? O Lemão, ficaram ali na bola da da cal. Era pau. O Dulcídio com aquele jeitão dele grandão, assim, portão assim, ó. Forte. Chamou o capitão do Marília e falou, ó, esse pênalti vai ser cobrado. Pênalti que, ó, pito, é cobrado. Senão eu desço o braço. E ele andava armado, ele mostrou para mim uma garruchinha que ele carregava. Aí ele saiu, ele falou assim, ó, vou sair fora da área. A hora que eu voltar, se tiver alguém. Vou expulsar todo mundo. Se tiver alguém na pinta de. O central era o Pedroso, que jogava no Marília. Ele chegou perto assim, enfiou o cartão, pegou o vermelho e falou, sai. Vermelho nesse. Vermelho. Chegou no lateral, que ficou em cima da bola. Sai, vermelho. 2 vermelhos. Aí saiu todo mundo. Limpou. Ele falou, vou acabar com o time do Marília aqui. O Dulcídio era 5, 6. Dulcídio era fã dele. Pênalti que o apito bate. Vai ser cobrado. Dulcídio era fantástico. Fez o pênalti que Santos ganhou de 1-0. Dulcídio era... Agora os outros sabem fazer aquele negócio. Levava no banho-maria. A lei de diretrizes de base lá permitia, né, que o cara não batesse o pênalti e ia embora. Ia embora, mas aí perdia os pontos. O time perdia os pontos. Perdia. Né? Perdia os pontos. Mas é isso aí, Farias. Já deram sinal para mim, já faz uns 10 minutos que era para terminar em 5, né? Já passamos. Eu agradeço a sua boa vontade de me ouvir. Pelo amor de Deus, você é muito... Eu estou aqui em Penha-Ordem. Em Penha-Ordem. Nós vamos trazer outras vezes aqui. Tem mais história, viu? Tem mais história, tem muita história. Tem as histórias de futebol de salão. Coisas também. Nós vamos trazer aqui, não. Eu vou marcar. Uma outra oportunidade. É muita história que o Schiavo conta. Eu tenho certeza que o telespectador gostou, a telespectadora gostou. São histórias do futebol, bastidores do futebol, né? São coisas. Tenho certeza que tem mais mumunha para contar aí, coisa de bastidores, que a gente tem vergonha de adorar o futebol, ficar torcendo o futebol, e muitas vezes por baixo, né? Nas entranhas do futebol,
o buraco é mais embaixo. Né? Tá muito bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Schiavi. Tá ok. Obrigado a Bruno, toda a minha equipe aqui que esteve para levar esse programa ao ar. E obrigado a você, telespectador, né? Pela audiência que faz desse programa uma das maiores audiências do interior de São Paulo. Né? Muito obrigado, estamos sempre aqui. E agora, agradecer um grande amigo que eu tenho, esse que você perdeu aí, que você perdeu o crucifixo dele, meu amigo Jesus Cristo. Esse é importante. Esse é nosso meu amigo, que me estimula, né? Um grande beijo para você, Jesus. Tamo junto, hein? Um abraço. E mandar aqui já tardiamente, né? Porque passou um grande abraço, um grande beijo para todas as mães do Brasil, né? Que foi ontem, Dia das Mães, né? O programa está sendo gravado na segunda-feira, né? A minha doutora Bardi, né? Minha esposa querida, né? E a todas as mães do Brasil. A minha mãezinha que está lá no céu já, né? A todas elas. Muito obrigado e até a próxima.